Boa tarde a todos. Meu nome é André, sou aqui do Distrito Federal, secretário de Economia da capital do país. O Distrito Federal é a menor unidade federada, né, do Brasil. Não tem municípios, dividido apenas em regiões administrativas. E tem alguns dados interessantes que a gente precisa conversar antes para entender o que seria a inovação nesse ambiente público, numa capital como o Distrito Federal. A estimativa de população, 3 milhões de habitantes, só no Distrito Federal, mas a gente tem uma área conurbada aqui, que é o entorno do Distrito Federal, que é uma região integrada de desenvolvimento econômico, que tem mais 3 milhões de habitantes, ou seja, você chega a 6 milhões de habitantes na área conurbada, né? Essa área em volta do Distrito Federal usa muito a estrutura, os serviços aqui do Distrito Federal. É uma área de influência do governo federal, obviamente, né, do Distrito Federal, do estado de Goiás, do estado de Minas Gerais, e cerca de 33 municípios, né, em volta do Distrito Federal. Como eu disse, o Distrito Federal não tem municípios. O IDH do Distrito Federal é considerado muito alto, 0,85, né, o maior PIB per capita do país também, R$80.500, mas tem uma desigualdade social muito grande também, né, uma distribuição de renda ruim. Então, uma série de problemas para serem resolvidos. Eu gosto muito de contextualizar o Estado, quando a gente fala de qualquer atuação pública, porque o Estado ele não é fim, ele é meio de atender uma coletividade, de dar paz social, de oferecer tranquilidade, serviços, infraestruturas. Então, ele é meio, ele não é fim. E isso causa muita confusão, né? Lá atrás, né, quando o homem vivia no estado primitivo, a gente tinha a liberdade, o homem tinha a liberdade, mas não tinha a defesa da sua liberdade. Uma caça que ele fazia era facilmente tomada, né? E ele não tinha a quem recorrer. Então, o Estado se organizou para oferecer essa paz. Os indivíduos delegaram ao Estado a capacidade de fazer leis, de defender seus interesses, de se organizar. E aí surge o Estado. O Estado, obviamente, responsável por uma série de políticas públicas: saúde, segurança, educação, obras, infraestrutura, né? Ações sociais, cuidar dos vulneráveis, cuidar dos excluídos, né? Gerar renda, gerar riqueza, arrecadar impostos, financiar a sua atividade por meio desses impostos. Mas como que o Estado, esse elefante branco, como é conhecido, se organiza? Como que ele consegue, né, se organizar, a não ser por suas leis, por suas instituições, por seus prédios públicos? Por trás de todo esse emaranhado jurídico, constituições, leis complementares, leis locais, regimentos, etc., diversas repartições, né, custo altíssimo de funcionamento, servidores públicos, né, que é um componente importante desse sistema todo, é o componente vivo desse sistema. Como é que isso tudo consegue se organizar? No tempo, se organizava, obviamente, sem a tecnologia, né? Antigamente, né, os documentos arquivados, os arquivos públicos. E agora, como que isso acontece? Vem acontecendo, ou deveria acontecer, né? Com grande utilização da tecnologia. Se você não tiver uma infraestrutura tecnológica, uma política de tecnologia, uma política de desenvolvimento, né, você não consegue integrar todas essas áreas, você não consegue fazer as entregas. O mundo cresceu muito em termos de população, o Brasil cresceu muito, o Distrito Federal cresceu muito. Obviamente, isso deve dar uma estagnada agora, até 2030 a gente deve estagnar o crescimento da população, a população começa a envelhecer, a pirâmide começa a mudar seu formato, mas nós precisamos o quê? Nós precisamos organizar esses serviços públicos. Há uma grande demanda, a população é muito informada, os aplicativos, os portais, a internet,
né, leva uma série de informações a todos, e a gente percebe o seguinte: todos esperam do Estado uma resposta tão rápida quanto o fluxo dessas informações. Não bastam os recursos que são investidos. Só para vocês terem uma ideia, no Distrito Federal são 200 milhões de reais de investimentos em tecnologia por ano, mais 400 milhões destinados à pesquisa, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa, então são 600 milhões por ano. Mas é um recurso que, apesar de ser muito alto, se não houver um planejamento, uma alocação, né, que prepare o Distrito Federal para essa tecnologia, a gente corre o risco de gastar mal, de não ter uma tecnologia, serviços de qualidade, de não executar aquilo que a gente se propõe, né? Então, é fundamental um plano de tecnologia, fundamental recursos alocados no orçamento, saber onde se quer chegar, tem que ter um órgão central, né, de tecnologia, de inovação, porque, inclusive, nós temos que recuperar um grande déficit, né, de infraestrutura em tecnologia. A gente sabe que o país andou patinando durante muito tempo na alocação de recursos e na entrega de serviços de tecnologia para a população. O Estado cresceu muito por conta dessa dificuldade em se organizar e entender o que estava acontecendo no mundo em termos de tecnologia. Foram muitos gastos desnecessários, muitas compras que não se integravam. Nós temos uma preocupação, um compromisso de integração das diversas aplicações, dos diversos sistemas, ou seja, o princípio da integração e da disponibilidade da informação tem que estar disponível, tem que estar presente em todas as ações de tecnologia. Então, nós precisamos realmente ter um órgão central pensando, e não só a tecnologia do dia a dia, não só a tecnologia do final do ano, mas a tecnologia do futuro. O nosso plano de tecnologia ele está inserido num plano estratégico 2060, né? Ou seja, Brasília 2060. Muitos falavam, mas como é que você vai fazer um planejamento para 2060? Mas se a gente não souber para onde está indo, a gente não sabe qual caminho tomar, né? Quando a gente faz um planejamento estratégico, quando o Estado faz um planejamento estratégico, é como se ele colocasse um navio em uma direção e começasse a mudar o seu rumo e planejar a sua viagem, né? Você, obviamente, são pequenas ações da semana, ações do mês, ações do final do ano, ações do governo, ações inseridas no plano plurianual, ações inseridas na lei de diretrizes orçamentárias, no orçamento anual. É a soma de tudo isso que vai fazendo a escada, né, degrau por degrau, né, da nossa jornada para 2060. Por isso, a importância da integração de Estado, pesquisa e empresas, né? O Estado dá a estrutura, o arcabouço, todo o recurso público, né, bilionário, muitas vezes, né, para essa ação, para essa política pública, organiza, faz muitas coisas, cria um ambiente para que as empresas cresçam, invistam, desenvolvam, chama pesquisa para esse ambiente, porque se não tiver um ambiente empreendedor, você não consegue financiar essas atividades eternamente só com a mão do Estado. Então, esse tripé, exemplo do que países desenvolvidos já fizeram, é fundamental para o planejamento, para a execução das políticas públicas. Falamos aqui, em síntese apertada, né, a Secretaria de Economia congrega várias políticas do governo. Ela cuida do orçamento, ela cuida do planejamento, ela cuida da fazenda, da receita, da despesa, da contabilidade, do patrimônio, cuida da qualidade de vida do servidor também, né? E no ambiente desse de pandemia, de coronavírus, a gente acabou tendo aqui no Distrito Federal, e acredito que isso está acontecendo no Brasil, no mundo, né, um desenvolvimento acelerado e antecipado dos investimentos das ações em tecnologias. O serviço público não desloca mais para fazer reuniões, não viaja mais para outros estados para fazer reuniões, não se desloca internamente na sua base territorial para fazer reuniões, né? Os recursos de videoconferências, de lives, têm sido muito utilizados e estão mostrando quantas ações eram desnecessárias. E, obviamente, isso acaba colocando as pessoas com a obrigação de desenvolver certas habilidades, aprender novas funcionalidades. Vejo pessoas, né, de várias gerações, de várias faixas etárias, tendo que lidar
com instrumentos que para alguns parecem simples, mas para outros era uma coisa impossível de acontecer, como reuniões com 200, 300 participantes virtuais. Outra percepção também é que, nesse momento, aqueles treinamentos, aquelas reuniões, aqueles alinhamentos que antes alcançavam um número limitado de pessoas presenciais, hoje tem uma possibilidade infinita. Quando você faz uma capacitação, faz um treinamento, uma motivação, um combate a uma crise psicológica característica desse momento de pandemia, de isolamento, então você começa a fazer o quê? Investir em várias funcionalidades, né? Aqui no Distrito Federal, o primeiro passo foi dado em 2019, com a adesão ao portal de serviços do governo federal, né? Unidade federada, nós temos que pensar como um corpo único. Não adianta um estado, um município ter um desenvolvimento muito acelerado sem que o resto do país, os outros estados, os outros municípios não acompanhem. Então, a União tem as suas políticas centrais e o Ministério da Economia tem feito belos trabalhos nessa área de informação digital, de portal de serviços, governo digital, e o Distrito Federal se alinhou a essa política, já iniciamos elaborando uma carta de serviço, hoje temos mais de 430 serviços só na área econômica, linkados nesse portal de serviços, que é um site, um portal onde você, com uma única senha, você consegue acessar serviços do governo federal, serviços do Distrito Federal, bases de informações suas, pessoais, do seu CPF, no governo federal, no governo do Distrito Federal, e tudo numa página só, com um único login, uma única senha. O segundo passo foi a integração do login único. O próximo passo é a implantação de login único em outras secretarias, ou seja, iniciamos no órgão central da economia do Distrito Federal, vamos estender isso para a segurança, para a saúde, para a educação, para diversas áreas, para que realmente o mundo corporativo público, né, possa estar em uma única tela, em uma única senha para o servidor, para o usuário, que é o cidadão. O principal trabalho a ser desenvolvido pelo comitê e subcomitês é o mapeamento de serviços não digitais e a viabilização de sua transformação sob a ótica da integração. Como que você estrutura tudo isso dentro de um estado tão grande, né? São 33 secretarias, 13 empresas públicas, 130 unidades orçamentárias. Então, você tem que ter os representantes, né, um órgão central e os representantes em cada órgão trabalhando essas ações e acompanhando. Senão, tudo isso se perde e cada um faz de um jeito. Tá? E você percebe também que tem diversos serviços que são feitos em duplicidades, então tem retrabalho, tem sobreposições que você precisa eliminar até para simplificar. Tem ações do Estado, tem serviços que não estão digitalizados, não estão desmaterializados, então você precisa trazer isso para uma integração no ambiente de tecnologia, e isso, obviamente, pode levar muito tempo ou pode levar pouco tempo, depende da organização, o importante é começar. Obviamente, um importante canal de comunicação, né, além dos sites, eu vou pedir o apoio para voltar um pouco a apresentação na tela anterior. Pode voltar mais um pouco. Pode voltar. Na introdução. Isso. Agora pode clicar nessa central 156, por favor. Isso. O que é 156? O telefone ainda é um importante meio de comunicação, de integração do cidadão comum, das empresas com o governo. E no governo do Distrito Federal nós centralizamos aqui muitos serviços, os principais serviços nesse 156. Né? Há uma modernização que daqui a pouco vai estar toda robotizada também. Aquisição de plataforma Omnichannel para trazer maior engajamento do cidadão. Nessa plataforma, o cidadão terá várias opções para dialogar com o governo, WhatsApp, Telegram, chatbot, redes sociais acerca de seus serviços. A gente quer que realmente haja uma grande integração de tudo isso que a gente está falando. Quando falamos de transformação digital, a TI é só um instrumento para mudança. Vale ressaltar que o aumento no uso de serviços digitais da Secretaria
tem reduzido significativamente custos operacionais. Todos ganham, o cidadão que não precisa se deslocar a ter um atendimento presencial e o governo que reduz custo operacional. Quando nós digitalizamos, inovamos, integramos, né, esses serviços numa base, no ambiente de tecnologia, há também a redução de custos. Não são necessários mais tantos prédios públicos, tantos mobiliários, tantos equipamentos. A qualidade de vida do servidor melhora, das pessoas, dos usuários desses serviços melhoram também, porque ele não precisa se deslocar até repartições para ter o serviço, não precisa pegar fila, não precisa passar por constrangimentos. Melhora também a mobilidade, são menos carros na rua, né? São menos pessoas pegando ônibus. Então, quando você prospecta isso para uma população de 3 milhões no Distrito Federal, mais 3 milhões se você considerar a área, né, metropolitana, então você vê que isso realmente, numa escala, pode significar muita redução de custos, né? O próximo slide, por favor. Na transformação digital, nós temos a chave para enfrentar os desafios do mundo atual, está na transformação digital. E o GDF tem promovido avanços em relação ao tema, visando ampliar a oferta de serviços públicos virtuais por meio de aplicativo e-GDF do Portal de Serviço do Cidadão. Uma ação que a gente tem percebido também, que tem trazido a população para participar mais das ações de governo. Antes elas não iam nas reuniões presenciais, agora, com as audiências públicas virtuais, elas têm comparecido, são os debates acerca dos instrumentos de planejamento do governo. Por exemplo, o PPA, o Plano Plurianual, que é um plano para 4 anos, né? A LDO, que é uma lei de diretrizes orçamentárias, já fizemos, do ano passado para cá, já foram 2 audiências virtuais e uma grande participação da população, né, estudantes, todo o perfil, né, de usuário. E agora da lei orçamentária, que vai estar acontecendo daqui para o final do ano, diversas reuniões, diversas audiências, inclusive as votações pelo próprio Legislativo têm sido virtuais. Pode passar para os aplicativos, por favor. Aí nós temos diversos aplicativos. O órgão central de tecnologia do Distrito Federal tem uma preocupação de realmente integrar, de ter uma linguagem única, de ter uma aparência única, de ter uma padronização, de haver uma integração, uma disponibilidade de serviços efetivos. É muito ruim o usuário, o cidadão, ficar entrando nesses aplicativos e verificar que existe uma série deles, existem vários aplicativos fazendo a mesma coisa, às vezes não são tão eficientes, tão eficazes. O cidadão quer pagar o imposto, ele não consegue pagar o imposto, então nós temos mudado isso. Nós estamos buscando uma identidade, já estamos bem avançados nesse trabalho, colocamos uma série de serviços, inclusive pagamento de impostos no ambiente virtual, aplicativos, onde o cidadão, com apenas alguns cliques, ele consegue achar o boleto, pagar com cartão de crédito e ver a sua obrigação, que antes, para ser cumprida, precisava de uma fila de banco, precisava de uma repartição pública para imprimir o boleto, precisava depois levar o boleto para dar baixa. Então, isso não existe mais, graças a investimentos em tecnologia. Pode passar o próximo, por favor. Economia. Aproximadamente 80% dos serviços presenciais já são eletrônicos e estão disponíveis nos apps e eGDF ou Economia. Em breve, os 2 serviços serão unificados para facilitar o acesso ao cidadão. Próximo, por favor. Mobilidade. Informações sobre o bilhete único. Toda a sistemática de transporte público está digitalizada, integrada no ambiente tecnológico e no aplicativo. Antes, há pouco tempo atrás, né, às vezes tem coisas que a gente fala, parece que você está retornando a 10, 20, 30 anos, mas não é. Né, 2, 3 anos atrás, o cidadão, para pegar um cartão, né, passe estudantil, para viabilizar um transporte de um estudante, ele tinha que se deslocar à rodoviária, fazer carga nesses cartões, pegar filas, um trabalho enorme. Hoje, estamos carregando esses cartões virtualmente
por meio do Banco de Brasília. Nós temos um Banco de Brasília que é o responsável por essa ação, né? Identifica as contas, faz a carga desses cartões, ou seja, mais transparência, mais controle e redução de gastos. Próximo. Educação. Acompanhamento de frequência e notas. Há trabalhos também por monitoramento se o aluno está na sala de aula ou não está. Isso envolve muita discussão, porque tudo que é relativo à educação, obviamente, é muito sensível, precisa envolver os técnicos da área, os especialistas também, não é só uma questão de tecnologia. Matrículas também, telematrículas. Até um tempo atrás, as matrículas eram feitas de forma presencial, filas enormes e falta de transparência, você não tinha critérios certeza de que a pessoa que estava fazendo a matrícula realmente estava recebendo a vaga que estaria disponível para ela. O sistema hoje, a tecnologia permite você mapear as vagas existentes, mapear o perfil da matrícula, saber alocar esses alunos nos locais adequados, mais próximos de suas residências, onde tiver vaga. Então, reduzem muito o esforço humano e o trabalho de servidores. Próxima, por favor. Benefícios sociais. Ainda mais numa época de pandemia, muito se tem pensado e muito se tem desenvolvido em termos de benefícios sociais. Essa crise de pandemia, ela está trazendo 4 ondas, na minha opinião. A primeira onda, que é essa crise da saúde, onde os estados tiveram que investir em infraestrutura, inclusive tecnologia também para combater isso na área da saúde. Isso vai deixar um legado também na área da saúde, ou seja, esses investimentos estão fazendo a gente repensar toda a estrutura, todo o tratamento, abordagem de insumos, de serviços de saúde pública. Uma segunda onda, que desde o primeiro momento vem preocupando, e essa vai permear todo o processo, que é a onda econômica. Estabelecimentos fechados, a arrecadação cai, falta recursos para você investir, falta recursos para você manter um serviço essencial, e aí a tecnologia também é fundamental para você ter informações para tomar as decisões corretas, no tempo correto, né? A terceira onda, que é essa revolução tecnológica, tá? Onde você antecipa acontecimentos que levariam alguns anos, alguns governos ainda para acontecerem, já estão acontecendo por conta da necessidade de fazer encontros presenciais, reuniões presenciais, eventos à distância, como esse que nós estamos participando aqui agora. Todos sabem o formato que ele era realizado anteriormente. Tivemos que nos adaptar. E os benefícios sociais, que é a quarta onda, né, onde nós temos uma demanda por cadastro, nós temos uma demanda por informações rápidas, por cruzamento de informações, para saber se não está havendo pagamento em duplicidade, saber se uma pessoa que está recebendo benefício já não é um falecido, já não deveria receber mais, se o beneficiário da transferência de renda é uma pessoa que não precisa, que tem um emprego, que é um servidor público. Tudo isso a tecnologia e a inteligência permite os cruzamentos e tem facilitado muito, muita economia com poucos investimentos. Então, aqui no Distrito Federal, nós temos uma gama variada de ações sociais. Isso se repete no governo federal, se repete em outros estados e municípios. O Brasil, ele tem políticas para tratar vulneráveis, e quanto mais tecnologia nós tivermos nesse ambiente, mais certeza nós vamos ter que as pessoas que precisam estão sendo atendidas. Auxílio natalidade, auxílio morte, vulnerabilidade temporária, benefício excepcional, bolsa maternidade, cadastro único, cesta emergencial, restaurante comunitário. Muito disso a gente hoje faz sem sequer sair da repartição, sem o cidadão sair da casa dele e buscar esse benefício. Muito já é descarregado em cartões, como esses cartões de crédito, né, esses cartões magnéticos, já são depositados nas contas dessas pessoas em vulnerabilidade, que podem ir ao comércio mais próximo. Ao invés de receber a cesta básica, ele recebe um cartão com os valores. Vai nesses estabelecimentos que estão mais próximos de suas casas, faz ali a compra de mercado, uma compra de uma marmita, enfim. A finalidade, que é ter uma alimentação básica, está sendo atendida. Próximo. Discriminação ético-racial. O maior
o maior legado de uma administração pública, a maior riqueza é uma base de dados, informações e conhecimento. E você só tem isso se você tiver um cadastro muito bom, um cadastro muito tecnológico, muito atualizado, amplo. Isso leva tempo para ser construído, mas para destruir ou para ficar desatualizado é muito rápido. No Distrito Federal, nós temos uma preocupação de integrar os cadastros, de usar as informações cruzadas, identificar os perfis socioeconômicos de toda a população. Nós temos uma empresa pública de planejamento, que é a Codeplan, que faz inúmeras pesquisas com apoio da Secretaria de Economia, com recursos do Tesouro, para que, efetivamente, saibamos quem são as pessoas que precisam de ações sociais, de ações de combate à discriminação étnico-racial, conhecer a população. Se você não conhece a demanda, você não faz políticas públicas, seja em que área for. Você tem que saber o que a população precisa, saber quem ela é. E essa base, obviamente, ela precisa de informações georreferenciadas, imagens, sistemas, câmeras remotas que mostram algumas situações em tempo real, os aplicativos, né? Criamos e estamos lançando essa semana um aplicativo onde o cidadão interage com a administração para informar de defeitos no asfalto, buracos, e aquilo já vai gerar uma ordem de serviço, uma ação da área responsável por consertar aquele asfalto, sem que ninguém precise colocar a mão e fazer nenhum processo manual. E quando a situação estiver resolvida, o servidor que fez o reparo vai tirar uma foto daquele conserto e automaticamente o aplicativo já vai retornar para o cidadão que informou do defeito e dar a informação, ou seja, é menos tempo, menos custo e mais efetividade na prestação do serviço. Pode passar, por favor. Observatório da Mulher. Não basta você criar as áreas públicas, as secretarias, colocar orçamento, se você não tiver efetivamente uma ação de tecnologia integrada para que esses cadastros aconteçam. Aqui nós temos áreas que cuidam da criança, cuidam da mulher, cuidam do idoso, cuidam das pessoas com deficiência, e a gente percebe o seguinte, que se você não tiver uma tecnologia integrativa e disponível, cada área vai construir o seu cadastro, vai construir a sua política, vai construir a sua demanda, e não necessariamente toda a população vai estar envolvida nesses atendimentos. Então, a gente tem uma grande preocupação, realmente, de que esses órgãos trabalhem com a base única de informações, até porque, muitas vezes, uma determinada vulnerabilidade de um cidadão pode estar afeta várias secretarias, e não tem um porquê ele ficar procurando diversas áreas, diversos órgãos para que isso aconteça. Violência da mulher também, a gente sabe das questões de cultura, de educação que isso envolve, temos muita preocupação, temos investido muito nesse assunto. Na minha secretaria, na Secretaria de Economia, criamos uma secretaria de qualidade de vida voltada para o servidor público, são 157 mil servidores. Se você pegar cada um desses com a família de 4 pessoas, só aí já vão chegar perto de 700 mil pessoas. Então, essas políticas públicas todas também estão voltadas para o servidor público e criamos na Secretaria de Economia uma secretaria exclusivamente para cuidar dessas ações, seja em relação à mulher, às crianças, ao deficiente físico, né, portadores de limitações especiais, limitações físicas, tudo isso precisa realmente estar integrado. Então, tudo que nós falamos aqui, em termos de política pública, em termos de áreas, é objeto de uma integração e de atuação por meio de aplicativos, hoje em dia, aqui em Brasília. Pode passar. Já caminhando aqui para as linhas finais, né? Esse portal de serviço do cidadão, a gente tomou alguns cuidados, a gente tem tomado alguns cuidados. Enquanto usuário, enquanto cidadão, você percebe que às vezes é muito chato você entrar em alguns portais, em alguns sites e verificar aquela quantidade de informação, você não acha o que você quer, você vê muita poluição, você vê fotos de autoridades, de gente, de coisas acontecendo que não te interessam. A população às vezes está extremamente angustiada, corrida, com pressa,
O cidadão que entra num portal para procurar um pagamento de impostos ou resolver um problema do Detran, ele não quer trabalhar ficar procurando as coisas, ele quer que isso seja intuitivo para ele. Então, nós temos limpado esses portais, temos padronizado os portais de diversas áreas. Quem entrar no portal do GDF vai ali dentro ter acesso a todo o governo, é como se você tivesse o governo na tela do seu computador, na tela do seu aplicativo. Isso vai permitir uma série de serviços, né? E o Distrito Federal, ele tem uma particularidade. Por ser a sede da capital federal, ele tem uma relação muito próxima, tanto com o governo federal quanto com os outros estados, que vêm aqui, os seus representantes, toda semana resolver problemas nos ministérios. Então, o Distrito Federal acaba sendo uma referência, né, em todas as áreas para outras administrações. E a tecnologia tem orientado também o que os outros estados vêm fazendo. Estamos com uma ação aqui muito interessante, nós conseguimos recursos do Profisco, já em 2010, estamos acabando de gastar agora o Profisco 1, e vamos já fazer o Profisco 2, só que eu pedi uma ampliação, que não fosse atendido só o Distrito Federal. Eu estou preocupado com a região metropolitana, então nós vamos inserir unidades federadas distintas, mediante convênio, para que possamos fazer uma ação integrada de atendimento, de criar uma infraestrutura para que os municípios mais pobres, com menos recursos, com menos experiências, possam usar a nossa tecnologia e o nosso know-how, por exemplo, para lançar um IPTU, para fazer um cadastro da saúde, para fazer uma matrícula em escola, para planejar os seus orçamentos. Então, tudo isso está em curso. Eu tenho certeza que quando você investe em tecnologia, né, e ajuda essas entidades, essas unidades menos privilegiadas economicamente, você acaba promovendo o desenvolvimento regional. E o desenvolvimento, ele tem que ser regional. Você não pode trabalhar só com a ideia, não vou desenvolver só um bairro, só uma parte da cidade, só o estado. Toda a área de influência que afeta uma unidade pública, uma unidade federada, tem que ter uma possibilidade de integração, de resolver os seus problemas. Senão, uma vai contaminar a outra, vai prejudicar a outra com a sua falta de desenvolvimento econômico e social. Soluções futuras. Ações aqui em curso pela nossa área de tecnologia no Distrito Federal. E-Cidade, Sistema de Solicitação de Serviços do GDF, ou seja, aconteça o que for, uma poda de árvores, consertar um parquinho que está estragado, iluminação deficiente, reclamações, pagamento de impostos, matrícula de escola, tudo isso por intermédio de aplicativos. Vai nos dar mais velocidade e um relacionamento melhor com o nosso cidadão, com o nosso usuário. Esse aplicativo vai proporcionar ao cidadão solicitar todo tipo de demanda e receber a resposta de forma virtual, com o mínimo de interação presencial. Não basta só demandar o serviço também, muitas vezes você tem que dar ciência que aquilo foi feito, né? Esse feedback que, sem um ambiente virtual, sem a tecnologia, é praticamente impossível de ser feito. Com a tecnologia fica muito fácil de fazer. Então, são essas as ações em curso aqui no Distrito Federal. Muito fizemos, muito há por fazer. Tentamos e precisamos do ambiente de pesquisa, de inovação, e eu tenho certeza que a Campus Party congrega esse perfil de inteligência, essas pessoas. O Distrito Federal tem uma grande quantidade de doutores, de mestres, pesquisadores, a maior quantidade do Brasil, se não me engano. E então nós precisamos trazer essa pesquisa, precisamos trazer essa inteligência para desenvolver essas ações, para ajudar nessas ações do Estado. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é um importante órgão aqui do Distrito Federal, também nos auxilia na política pública de ciência e tecnologia. Ela tem diversas ações na área de pesquisa e inovação, leva isso, integra tanto as comunidades de pesquisa quanto as empresas. Muitas empresas acabam contratando, usando esses perfis. A Secretaria de Economia também, para fortalecer esse ambiente de inovação e tecnologia, tem investido muito
muito em ações para atrair investimentos, empresas de grande potencial tecnológico, como indústrias farmacêuticas. Visitei algumas, é impressionante. Você reduz a quantidade de mão de obra, né, com o uso de robô, de inteligências, de computadores. Isso não desemprega, você apenas melhora o valor agregado da economia, tem mais oportunidades. Estamos preparados para realocar e treinar toda a mão de obra do Distrito Federal, em parcerias com sistemas S, tanto da Fibra quanto da FEComércio. Então, isso é que o Distrito Federal tem feito para a sua população, com utilização da tecnologia, e esse é o legado que o Distrito Federal está deixando para as gerações atuais e para as futuras. A organização me informa aqui que a gente tem 15 minutos ainda de evento, de palestra. Se vocês tiverem pergunta, estou aqui à disposição. A Ellen Nogueira está aqui me perguntando qual é o maior desafio para implementar esse plano de inovação. O maior desafio que eu acho, Ellen, é a gente saber o que a gente quer, é saber o que é necessário e eliminar as influências subjetivas. Isso tem que ser muito bem pensado, né? Porque são ações muito caras, são ações que depois, para você consertar o rumo, sai mais caro ainda. Então, esse plano de inovação, ele precisa de um ambiente, de um plano diretor, tá? Precisa de chamar a academia, a pesquisa, a inovação, os doutores, os mestres, os professores, chamar as empresas que trabalham com isso também, que participem, mas a gente trabalhar de uma forma isenta, onde a gente pense exclusivamente não em governos, não em empresas, não em produtos. Nós temos que pensar qual a Brasília, qual o Brasil que a gente quer para as futuras gerações. Então, esse é o maior desafio, a gente ter um plano livre de interferências subjetivas, de ideologias, de interesses de grupos, e que efetivamente pense na população. Uma vez resolvido isso, aí é questão de política pública, é colocar no orçamento, executar, monitorar prazos e entregar. O José Itamar Feitosa mandou uma mensagem ali. Obrigado, Itamar. Obrigado, Eliana Santana. Se for de Brasília, ajude o Distrito Federal, compareça lá na nossa secretaria, participe. Arnaldo Batista. Isso é gestão pública ao cidadão do GDF. Obrigado, Arnaldo. Bem, respondidas essas questões, realmente o trabalho é muito duro, o trabalho é muito intenso. A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e as autoridades públicas, os órgãos, são muito demandados, e a responsabilidade aumentou muito, né? Aumentou muito nesse ambiente de pandemia. São vidas, são empregos, são empresas que dependem de soluções rápidas. No Distrito Federal, o governo tem sido protagonista de todas as ações, tudo tem sido feito com muito planejamento. Quando iniciamos o ambiente de pandemia, já sabíamos o que estaria, o que seria necessário nesse caminho de ser resolvido, tanto em econômicas, quanto questões sociais, e não perdemos, hora nenhuma, o nosso planejamento tecnológico. Esse planejamento tecnológico nos fez perceber uma premissa de que toda crise é também uma oportunidade. Foi assim na China, foi assim na Europa, está sendo assim nos Estados Unidos, e no Brasil não poderia ser diferente. E no GDF não podemos perder a oportunidade nessa crise também, tomar as ações necessárias para que a tecnologia efetivamente se estabeleça. Estamos investindo muito em teletrabalho, acreditamos que a força de trabalho não vai voltar para o ambiente presencial, ambiente físico, como era antes. Ferramentas de monitoramento, de controle, metas, sistema de metas e controle.
serviços públicos disponibilizados pelos aplicativos, a própria população, né, não tendo mais necessidade de resolver assuntos, né, presencialmente, pegar filas e as repartições, já sabe que pode resolver pelos portais, tem sido assim nesse período de isolamento. Então, eu tenho certeza que esses ganhos, trabalhar em casa, cuidar da família, não pegar trânsito, sobrar mais tempo para ficar com o marido, com a esposa, para ir para uma academia, para ler um livro, para fazer aquele curso de inglês que não tinha tempo antes, por conta de N situações, nesse ambiente tecnológico pós-pandemia, não tenho dúvida de que será uma percepção de todos e ninguém vai voltar, vai regredir ao status quo, né? Esse conforto alcançado, esse novo mundo, né, visualizado e os benefícios dele, ainda que a duras penas, né, por conta da pandemia, né, pessoas estão morrendo, muito sofrimento, muito medo, isolamento, né, além da curva do Covid, você tem a curva da depressão, a curva da ansiedade, a curva do desemprego, você tem a curva do suicídio, você tem N problemas, né? Você pode também ter a curva do sucesso, a curva, né, do teletrabalho, a curva das repartições que foram fechadas porque não eram mais necessárias, a curva da economia, a curva da melhoria do serviço público, a curva, né, de uma Brasília melhor, mais íntegra, mais transparente, né, mais bonita, porque você, né, faz as obras, você economiza recursos, você gasta com o que efetivamente precisa. Então, eu não tenho dúvida de afirmar que se antes a inovação tecnológica era uma necessidade de um Estado moderno e mais enxuto e mais eficaz, pós-pandemia, isso já não é só uma premissa, já não é só uma constatação, já é um fato que já está acontecendo. A economia gerada aqui no Distrito Federal, nesse ambiente de pandemia, com o uso da tecnologia, porque os servidores estão trabalhando em casa, estão trabalhando com teletrabalho, estão sendo monitorados, estão entregando relatórios, estão mandando processos via SEI, né, já atinge 500 milhões de reais. Economia com combustível, com indenizações, com locações, uma série de itens que deixaram de ser necessários e só são possíveis porque existe tecnologia e existe inovação no ambiente público do Distrito Federal. Agradeço a todos. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu começo a me despedir aqui, dizendo que o Distrito Federal, por meio dos seus portais, os aplicativos da e-economia, tem uma série de funcionalidades, uma série de informações. Quem for de pesquisa, de inovação, tiver ideias, pode procurar a Secretaria de Ciência e Tecnologia, pode procurar a Secretaria de Economia, cada uma com seu papel. A economia olha a tecnologia do governo para dentro, a ciência e tecnologia, né, da porta do governo para fora, cuida das cidades, cuida das feiras, cuida das escolas, cuida das pessoas, das empresas, né? Eu acredito que com esse ambiente, com esse público, né, da Campus Party, nós podemos fazer um Distrito Federal melhor e um Brasil melhor. A administração, a Isabela está aqui agradecendo. Eu que agradeço, Isabela. Parabéns aos organizadores da Campus Party Digital 2020. É uma prova de que, apesar das adversidades, a gente consegue fazer, consegue entregar. Essa Campus Party Digital está me dando a oportunidade de participar pela primeira vez da Campus Party, e eu tenho certeza que depois desse evento, nunca mais deixarei de comparecer a nenhuma. Parabéns pelo que estão fazendo, pelo ambiente de pesquisa, pelas empresas, pelo cidadão do país. Parabéns a todos que participaram no sábado, deixando aqui de lado os seus afazeres domésticos, seus compromissos de final de semana para pensar inovação e pensar tecnologia. O Tobias pergunta aqui, como Brasília pode ajudar os demais estados? Nós participamos, Tobias, a Secretaria de Economia participa de vários conselhos com outros secretários de outros estados. Secretário de Planejamento tem um Conceplan,
secretários de administração têm o CONSAD, secretário de Fazenda tem o CONFAS. Em todas essas áreas, a gente sempre entra em aspectos de tecnologia, de política de tecnologia, e eu já coloquei meus servidores à disposição desses secretários de Estado para que ajudem nas políticas públicas respectivas. E alguns também têm experiências muito boas e têm nos ensinado muitas coisas. O Brasil Forte vai ser aquele Brasil que todos os estados andem juntos, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Boa pergunta, Tobias. Muito obrigado. Luiz Barreto, preocupação premente pelo equilíbrio financeiro intergeracional. Muito bem, Luiz. Realmente, a organização do Estado, as finanças, é como se fossem as veias, né, no corpo humano, permeiam todo o sistema, e a digitalização, a inovação, a tecnologia nessa área é muito importante para a transparência, para a entrega, para a melhor utilização dos recursos públicos, realmente, muito importante. Bem, me despeço. Muito obrigado, Isabela, um abraço a todos, obrigado a todos que assistiram, e uma boa tarde.